Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. No Arsenal, a diretoria do clube contraria as decisões de Mikel Arteta e tem novidades sobre o caso do Jorginho para vocês. No Flamengo, perda de mais um titular pode provocar uma mudança na equipe de Filipe Luís, que tem excelentes resultados nesse começo de temporada. Também temos que falar do Campeonato Carioca. O Flamengo empatou com o Fluminense, um gostinho amargo nesse resultado que talvez tenha sido a pior partida do Flamengo sob o comando de Filipe Luís, mas devido aos resultados desta rodada, o Flamengo se manteve ali na segunda colocação. Pode até ser que perca a segunda colocação para o Vasco da Gama hoje, mas permanece ainda no G4. Vou mostrar tudo isso para vocês a partir de agora. Então eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Você não paga absolutamente nada para se inscrever, o YouTube não te cobra nada para se inscrever aqui no nosso canal e você ficará sempre antenado com todas as informações do Mengão Queridão em 2 vídeos diários e em plantões ao longo do dia. Os vídeos saem sempre entre 7 e 7h30 da manhã e 16 e 17h30 da tarde, dependendo de como estiver a apuração e o andamento das notícias. Fechou? Bom, eu sempre dou aquele recadinho da Mais Ágil para vocês, porque é muito importante. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Você que está com aquele problema financeiro, que está precisando de dinheiro agora, tem que falar com a Mais Ágil. Basta ligar no número 99-212-9983 ou clicar num dos links que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para falar com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão ajudar vocês a recuperar essa grana imediatamente. Esse FGTS que está parado lá. Daí você se resolve da maneira que você precisar com esse dinheiro. A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Bom, bora falar sobre Flamengo agora, né? Pessoal, nós tivemos mais uma rodada de Campeonato Carioca, foi a 9ª rodada, e os resultados começaram no sábado, às 16h30, com empates em gols entre Fluminense e Flamengo. Depois, às 19 horas, tivemos Boa Vista 2, Portuguesa 2. Já no domingo, tivemos Maricá 1-1 com o Bangu. Bangu que, quem diria, está sendo rebaixado para a segunda divisão momentaneamente. Aí tivemos também o incrível resultado de Botafogo 0, Madureira 2. E fechando a rodada no domingo, Volta Redonda 0, Nova Iguaçu também 0. O último jogo da 9ª rodada ficou para hoje, entre Sampaio Correia e Vasco. Portanto, na tabela de classificação nós temos Volta Redonda em primeiro lugar com 17 pontos, Flamengo na segunda colocação com 14, Vasco na terceira colocação com 13, Nova Iguaçu com 13, Botafogo na quinta colocação com 12, Sampaio Correia com 12, Maricá e Madureira também com 12 pontos na 7ª e 8ª colocações, Fluminense com 11, Boa Vista com 10, Portuguesa com 7 e o Bangu com 4 pontos. Os 4 clubes que estariam se classificando hoje seriam Volta Redonda, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu. Volta Redonda pegaria o Nova Iguaçu e teríamos Flamengo e Vasco numa eventual semifinal de Campeonato Carioca se terminasse dessa forma a classificação. Se o Vasco vencer o Sampaio Correia hoje, o Vasco chega a 16 pontos e ultrapassa o Flamengo, jogando o Flamengo para a terceira colocação. O Flamengo ainda tem, na 10ª rodada, no próximo sábado, dia 15, o jogo contra o Vasco. E temos na 11ª rodada o jogo contra o Maricá. No meio de semana agora, o Flamengo joga uma partida atrasada do Campeonato Carioca contra a equipe do Botafogo. Flamengo e Botafogo têm um jogo a menos, porque nós fomos jogar contra o Botafogo a final da Supercopa Rei, que era a antiga Supercopa do Brasil. Então, quarta-feira, Flamengo e Botafogo, depois nós temos Flamengo e Vasco no sábado, e finalizando aí essa fase de grupos do Campeonato Carioca, Flamengo e Maricá.
O Flamengo divulgou ontem que o Alexandro teve uma lesão na coxa esquerda de grau 1. Essa lesão de grau 1, uma lesão muscular, ela não preocupa muito o Flamengo, porque o Alexandro ficaria pouco tempo de molho. Segundo eu apurei, ele voltaria justamente para o último jogo contra o Maricá na 11ª rodada. Então nós não teremos o Alexandro para o jogo contra o Botafogo, quarta-feira. Não teremos o Alexandro para o jogo contra o Vasco no dia 15. E se tudo der certo, ele voltaria no dia 22 contra o Maricá na última rodada. Como vocês podem ver, o Botafogo está na 5ª colocação com 12 pontos. Precisa de um pontinho só para poder entrar na zona de classificação na configuração atual do campeonato, né? Ele tem 3 jogos como nós, ou seja, em 9 pontos, os caras, se ganharem 2 jogos, provavelmente devem conseguir se classificar. Já o Fluminense tem 11 pontos para entrar. Faltam 2, também precisam ali de 2 vitórias para entrar. Ainda podemos ter ali, na classificação, mais 2 clubes dos chamados grandes. Mas certamente um grande vai ficar fora da semifinal do Campeonato Carioca pelo panorama que nós temos agora. Daí eu pergunto para vocês, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, desses 4, quem vai ficar fora da fase semifinal? Porque para mim o Volta Redonda já está garantido ali, apesar de matematicamente ainda não. E aí eu vou aproveitar que a gente está falando de Campeonato Carioca para colocar um outro tópico para vocês. O Fluminense está muito próximo de se tornar uma SAF, pessoal, é isso mesmo. Os caras já contrataram uma empresa para poder, no mercado, procurar investidores que queiram dar aporte financeiro à equipe tricolor. Se o Fluminense realmente se tornar SAF, o Flamengo seria, então, o único dos grandes clubes do estado do Rio de Janeiro a ser independente, a não ser SAF ainda. Ainda que a SAF do Vasco tenha dado completamente errado, ainda assim eles contam com um aporte, ou podem contar com um aporte financeiro que não é regularizado no Brasil. Um aporte financeiro que, se o milionário chegar e resolver ficar enfiando dinheiro no Vasco pode usufruir desse dinheiro, mesmo que a sua receita seja inferior ao dinheiro implementado por quem comprá-lo. Isso já acontece, por exemplo, no Botafogo, e agora pode acontecer com o Fluminense. A minha pergunta para vocês é, vocês acham que o Flamengo ficaria enfraquecido perante a tantas SAFs acontecendo no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro? Porque se o Fluminense encontrar um grande empresário, uma grande empresa ou um pool de empresários dispostos a fazer no Fluminense o que foi feito no Botafogo, a gente pode reviver aquela época que a Unimed ficava enxertando dinheiro. E o Fluminense era o grande adversário do Flamengo, ganhava Campeonato Brasileiro, ganhava Campeonato Carioca e era um adversário brabo ali para o Flamengo. O que vocês acham sobre essa história dos clubes do Rio de Janeiro se tornando SAF e Fluminense agora no final da fila com relação ao Flamengo? Coloque aí nos comentários para mim, por favor. Agora não se esqueçam de se inscrever, hein? Para a gente continuar seguindo em frente, a gente precisa da sua inscrição. Não paga nada, como eu já disse no começo do vídeo. Curta, comenta, compartilha, recomenda o nosso vídeo, recomenda os nossos canais para que a gente cresça cada dia com mais irmãos rubro-negros, mais irmãs rubro-negras. E ao comentarem, não se esqueçam de colocar sua cidade e o seu estado para eu saber de onde você está falando. O Flamengo retorna aos treinos hoje pela manhã, às 9h30. E a gente treina amanhã, na parte da tarde, às 15h30. Jogamos na quarta-feira, às 21h30, naquele gramado horroroso do Maracanã, contra o Botafogo. E se vocês pensam que o Felipe Luiz vai dar folga para geral na quinta-feira, não vai não. Quinta-feira, 15h30, tem treino de novo. Claro, pós-jogo, os titulares fazem um regenerativo ali de 40 minutos, mas desta vez o Felipe Luiz bota todo mundo para assistir os erros e acertos das partidas. Então, os titulares não vão só lá para ficar nadando na piscina, não. Eles assistem a uma palestra do Felipe Luiz para que eles entendam o que foi certo e o que foi errado, para precisar do que preciso for para melhorar para a próxima partida. Uma implementação do trabalho do Felipe Luiz, que para mim é tinindo, e é isso que tem que fazer mesmo. Aliás,
Sobre a gestão do José Boto, mudando um pouquinho de pau para cavaco, se tem uma coisa que o Zé Boto foi bem criticado ao longo dos últimos dias, até mesmo ao longo das últimas semanas, foi por ter mantido o Kleber dos Santos como treinador do Sub-20. O trabalho dele à frente do Sub-20 foi horroroso. Só para vocês terem uma ideia, o Kleber dos Santos, aquele que treinou a equipe alternativa durante o início do Carioca, ele não era treinador desde 2014, quando saiu do Flamengo. Aí ele ficou treinando, sendo auxiliar técnico de algumas equipes. E aí, quando foi em 2023, o Marcos Braz, que é muito amigo do Kleber dos Santos, o trouxe de volta para o Flamengo. De lá para cá, ele não havia ganhado nada, nem uma partidazinha pelo Flamengo. Acumulava empates e muitas derrotas. Quando dirigiu a equipe alternativa com Pablo, Carlinhos e Lohan, deu para ver que o Kleber dos Santos pode ser qualquer coisa no meio do futebol, menos treinador. Mas o Boto não o mandou embora tão logo o Felipe Luiz assumiu o Campeonato Carioca. Eu avisei a vocês que o Boto estava procurando alguém que ele conhecesse. Muitos reclamaram, por que não põe o treinador do Maricá, treinador do Nova Iguaçu, treinador do Volta Redonda? Porque esses treinadores têm uma carreira como profissional e não têm interesse em, na visão deles, regredir para o Sub-20 do Flamengo. Por isso o Boto estava procurando alguém no mercado. E o nome agora é o de Nuno Campos, um português que já foi treinador do Tondela e também do Santa Clara. Mas nas equipes profissionais, ele nunca obteve o sucesso desejado. Aos 49 anos, o Boto conhece o Nuno da passagem que ele teve como auxiliar de Paulo Fonseca no Shakhtar. E já viu os trabalhos do Nuno Campos sendo auxiliar. Porque treinar sub-20 o Nuno Campos nunca treinou. Ele foi auxiliar técnico por muito tempo, depois se descolou do Paulo Fonseca e tentou treinar o Tondela e o Santa Clara, não teve sucesso, e agora o Boto o convidou para vir treinar o sub-20 do Flamengo. Então, Nuno Campos deve ser o próximo treinador do sub-20 da equipe rubro-negra, e Kleber dos Santos deve vazar, deve sair do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Então, as mudanças estão sendo feitas, as coisas estão começando a acontecer, e aí eu falei para vocês que o Alexandro só deve retornar no último jogo contra o Maricá. Pergunto, vocês têm total confiança no Ayrton Lucas para ser o nosso lateral esquerdo durante esse período que o Alexandro estiver fora? Coloque aqui nos comentários. Conheciam já o Nuno Campos, português de 49 anos? Não, nem eu. Vamos torcer para que ele venha e faça um grande trabalho na equipe sub-20. Agora, gente, lembra do imbróglio do Jorginho com o Mikel Arteta, que o Mikel Arteta estava tentando convencer o Arsenal a oferecer um novo contrato para o Jorginho? Vou só recapitular bem rapidinho, tá? O Jorginho ainda não assinou o pré-contrato com o Flamengo, porque o Mikel Arteta está segurando ele lá para que o Arsenal possa ter tempo para formular uma proposta de mais um ano para ele no clube. A proposta de Mikel Arteta ao atleta é que, ao término desse um ano, já com o seu curso de treinador terminado, porque o Jorginho está fazendo o curso nesse momento, o Mikel Arteta o levaria para a sua comissão técnica para ser auxiliar dele imediatamente a carreira dele termine. Mas o desejo de Mikel Arteta pode não ser o desejo do Arsenal. Aliás, ao que tudo indica, não será. O Arsenal bateu o martelo pela dispensa de 6 jogadores. São eles: o Thomas Partey, Kieran Tierney, Zinchenko, Kiwior, Sterling, Neto e o próprio Jorginho. O técnico Mikel Arteta já sabe disso, porque já foi avisado pela diretoria do Arsenal para procurar jogadores nessas posições. Fabrício, então tem chances do Jorginho agora, sabendo que não vai ficar, sabendo que não vai ter o contrato de mais um ano, pelo menos nesse cenário de hoje, ele pode assinar para vir para o Flamengo até 28 de fevereiro? Dificilmente, pessoal. Dificilmente, porque o Mikel Arteta trabalha com um elenco muito enxuto. Ele trabalha com 24 jogadores no seu elenco. E ele tem 5 lesionados.
agora, nesse final de semana, na última partida, aliás, o Arsenal vai ficar 10 dias sem jogar. O último jogo do Arsenal foi dia 5 e eles só voltam a jogar agora dia 15. Então eles vão ter esse tempo todinho aí sem jogos. Mas Gabriel Martinelli se lesionou, sendo o quinto atleta a se lesionar nessa fase horrorosa que o Arsenal tem de lesões. Parece até um outro clube vermelho no ano de 2024. Mas, enfim, com essa lesão do Gabriel Martinelli, o Mikel Arteta passa a ter apenas 19 jogadores no elenco para seguir o restante da temporada. Ao que tudo indica, o Gabriel Martinelli ficará cerca de 3, 4 semanas fora, apenas. Os demais jogadores quase não retornarão nessa temporada. Por isso, Mikel Arteta, de jeito nenhum, vai liberar ninguém no mês de fevereiro. Portanto, esse imbróglio do Flamengo com o Jorginho deve terminar nos próximos dias, devido a essa notícia que eu estou trazendo para vocês. O Jorginho deve assinar o pré-contrato e deve vir para o Flamengo, mas apenas na janela do meio do ano, tá? Com isso, o Flamengo segue no mercado procurando um atacante e prestem atenção, o Felipe Luiz não quer centroavante, ele quer um atacante que possa jogar da beirada para dentro. O próprio Boto já disse que identifica que precisa de um jogador de beirada de campo com características diferentes aos dos nossos meias. Nossos meias apenas criam jogadas. Eles querem alguém que crie, mas também que execute as jogadas. Se pensou inicialmente no Juninho, que está começando devagarinho, quem sabe uma hora ele acaba deslanchando. Mas eles querem alguém mais forte. Por isso, os perfis de Vitor Roque, os perfis de Roberto Firmino se encaixam naquele padrão de jogo que o Felipe quer para a equipe. Apenas são jogadores caros demais e difíceis do Flamengo encaixar ali. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É uma coisa, Fabrício, inscritos. Só da nossa família, tá? O filho mais novo do Mazinho, o mais novo dos Alcântaras, o Rafinha Alcântara, ele tá sem clube. Ele tem 31 anos e, teoricamente, ele poderia jogar na função do Arrascaeta. Pergunto para vocês, aos 31 anos, com um longo histórico de lesão, vocês acham que o Rafinha Alcântara poderia ser o reserva do Arrascaeta? Ou vocês acham que não, que aos 31 anos, com tanto de lesão que ele tem, ele não serviria? É só uma perguntinha, porque ele está livre. Ele poderia vir para o Flamengo agora, sem custo, se o Flamengo quisesse. E 31 anos, convenhamos, é mais ou menos a idade do Arrasca, né? E como a gente penou sem o Arrascaeta no último jogo, fica essa perguntinha aí para vocês. Já o Charlie Alcaraz está sendo tratado como um achado do Everton. Os poucos minutos que ele teve em campo na derrota do Everton para o Bournemouth, metendo uma bola na trave e fazendo um monte de passes decisivos que a equipe do Everton não aproveitou, foram suficientes para que ele ganhasse muitos e muitos e muitos elogios lá na imprensa especializada da Premier League. Daí eu fico pensando, será que nós não fomos insanos e imediatistas com esse atleta? Será que deveríamos ter tido mais paciência com o Charlie Alcaraz? Comenta sobre o que você pensa sobre o Alcaraz, que agora não volta nunca mais, e também sobre o Rafinha Alcântara. Seria uma boa, com 31 anos, no Mengão regula de idade com a Arrasca, mas tem um montão de lesão. Ah, Fabrício, o que eu vou fazer com um jogador lesionado? Nada. Ele não vai jogar todos os jogos. Contra o Fluminense, sem o Arrasca e sem o Nico, ele poderia ter entrado. Só esporadicamente poderia nos ajudar ou não, fazendo ali os jogos controlados com esse novo perfil que o departamento médico do Fla tem de controlar a carga dos atletas para não lesioná-los. Será que se a gente tratasse assim o Rafinha Alcântara, ele não poderia render no Flamengo? Técnico, a gente sabe que ele é. Bom de bola, a gente sabe que ele é. O risco valeria a pena? Coloca aqui nos comentários, mas não tem nada de Flamengo atrás dele, é só um bate-bola meu e de vocês. Fechou? Tamo juntos? Obrigado. Se inscrevam, curtam, comenta, compartilha, recomenda o nosso canal. Se eu tô pedindo, é porque é fundamental para a nossa continuidade aqui na plataforma Vermelhinho. Tenham todos vocês uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.